Declarações de Lula agora pela manhã, quem está chegando agora e não ouviu a fala do presidente Lula, ele disse mais cedo que Bolsonaro, ao pedir a anistia, ao batalhar pela anistia, ele diz, sou culpado, e que no papel ele deveria dizer, sou inocente. Né? O que você acha dessa declaração do presidente Lula? Foi além do que já estava previsto? A gente sabe que nos bastidores ali do Palácio a ideia era o governo não ir para cima, né, nessa história, deixar justamente com a parte mais jurídica. Lula dizer isso pode prejudicá-lo. Como é que você analisa, hein, Sakamoto? Fabiola, a questão do golpe de Estado, que foi perpetrado, a tentativa de golpe de Estado perpetrada pelo Bolsonaro e por seus aliados militares e civis, é uma questão de polícia e de justiça. É uma questão policial, é uma questão criminal, né? Não é uma questão política. Há uma tentativa grande de politização do processo por parte dos seguidores do próprio presidente, por parte dos aliados do próprio presidente, que ficam numa vitimização, que foram pegos com a boca na botija, que se tivesse tido golpe de Estado, estariam agora muito bem sorridentes, dizendo que houve uma revolução democrática no Brasil e tudo isso mais, mas como foram pegos com a boca na botija, agora ficam de mimimi reclamando, né? Tentando politizar aquilo que é, como eu disse, uma questão de polícia. É bandidagem o que aconteceu no Brasil. É criminal o que aconteceu no Brasil. Ponto. Então não cabe ao presidente da República, não cabe a governadores, não cabe a qualquer outro. Porque é o seguinte, foi o Lula, mas também teve um séquito de bolsonaristas, governadores bolsonaristas, tudo que também saíram em defesa do Bolsonaro, criticando a PGR, sendo sommelier de denúncia, né? A gente até entende que alguns governadores queiram fazer isso, de um lado, torcendo para Jair ser condenado para sair de cena, e do outro, de herdar o seu espólio eleitoral. A gente entende, né? Do campo bolsonarista a gente entende, rei morto, rei posto, né? Agora, do ponto de vista do presidente da República, ele não tem nada a ganhar com isso. O comportamento do Lula, ao, na verdade, fazer uma análise, ele deveria estar repetindo a mesma ladainha em todas as entrevistas. É claro, é função do jornalista tentar arrancar alguma coisa dele, mas ele devia estar repetindo em toda entrevista a mesma ladainha. É uma questão, desculpa, essa questão é uma questão de polícia, é uma questão judicial, não tem nada a ver com isso. O que for decidido lá vai ser decidido. Ponto. Ele pode até falar: olha, desejo que eles tenham ter direito à ampla defesa, afinal de contas, ainda estamos numa democracia, né? Só que o que acontece é que o presidente Lula acaba indo além, né? E aí, psicanaliticamente falando, ele faz isso para resgatar a questão dele mesmo. Ele deu na entrevista a primeira parte falando: olha, ampla defesa, que tá lá, blá, 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 mas ele não se aguenta e fala. Não, porque quando o Bolsonaro fala de pede anistia, ele tá sendo uma confissão de culpa. Concordo com o Josias, do ponto de vista do mérito da declaração, o Lula tá certíssimo. Alguém que chega e fala: olha, eu quero um perdão, antes de gritar: olha, eu sou inocente, né? É porque é uma confissão de culpa. Estamos falando isso porque o tribunal é enviesado. Pode falar alguns pequenos gafanhotos incautos, né, sobre isso. Não, está falando isso porque sabe o que fez e sabe que tem uma montanha de provas e sabe que vai ser condenado por conta dessa montanha de provas, que não se baseia só na delação do Mauro Cid, mas tem muita coisa em cima. Só que não cabe ao Lula, tá certo no mérito, mas não cabe ao Lula ficar sendo sommelier de processo judicial, de ficar comentando o processo judicial, exatamente porque este processo ele é delicado, é um processo que vai, na verdade, gerar, independentemente do seu resultado, vai gerar convulsão social. Não é que as pessoas vão sair quebrando as coisas na rua, não é isso, mas vai gerar convulsão. Alguém vai ficar insatisfeito e o grupo social vai ficar insatisfeito diante disso, principalmente, e ao que tudo indica, o grupo do bolsonarismo. Então, cabe ao presidente da República, que está governando para todos os lados, ficar. Ele pode ter opinião, todo mundo sabe da opinião dele, mas que ele fique de boas. Né? E não resgate, claro, só para terminar, dá para ver claramente quando ele fala dessa questão, basicamente só faltou ele falar: eu não pedi anistia, eu falei que eu era inocente, eu não pedi anistia. Era isso que ele queria falar, na verdade. O complemento não dito pelo Lula era isso. Ele estava querendo se colocar, que é uma coisa que ele se coloca. Quando ele fala que as pessoas têm que ter o direito à ampla defesa, ele está falando dele também.
Ele está falando porque ele acha que não teve o direito à ampla defesa, ele foi cerceado no seu direito. E aí ele fala novamente, né, fala, olha, ele quase falou, não pedi anistia, eu falei que era inocente, o Bolsonaro deveria fazer o mesmo. Mas não cabe ao presidente e cabe a ele distância, né? Nesse sentido, repito, é um caso de polícia e de justiça. Eu acho que o pedido de anistia, né, que segue rolando, né, Josias? É importante dizer isso, né? Ontem até eu tava. Porque é muito engraçado como a gente fala, a gente fica aqui entre os jornalistas, entre os juristas, e parece que esse assunto todo, quando você sai um pouco das bolhas, né? O que isso realmente impacta na vida das pessoas, né? O Pablo Augusto, que sempre participa conosco, mandou uma mensagem agora e falou assim: olha, sinceramente, conversando com algumas pessoas, acho que esses fatos todos não furam a bolha. Né? O que você acha, hein, Josias? Por exemplo, Lula, ao colocar isso, ele pode atingir pessoas que também estão fora, que não estão na bolha? Você acha que é algo que está cercado na bolha ou não? Não, ele não atinge a nenhum objetivo estratégico dele, Fabiola. Primeiro porque ele cutuca os adversários, ao fazê-lo, ele provoca o revide. E o revide tem sido corrosivo para ele. Ele tem sido, a direita no Brasil tem mais presença nas redes sociais do que a esquerda. Com todo o esforço que o Lula vem desenvolvendo para melhorar a presença pessoal e do seu governo nas redes sociais, o fato é que a esquerda continua apanhando, e o governo também, né? Agora mesmo na denúncia, todos os levantamentos feitos, depois que foi formulada a denúncia contra o Bolsonaro e os seus cúmplices, no caso do golpe, da tentativa de golpe, a esquerda prevalece nas redes sociais com as suas tentativas de subverter a lógica do processo, de impor um enredo fictício, segundo o qual a justiça, o judiciário está exorbitando, que o procurador-geral fez uma denúncia inepta, sem provas, e que o Bolsonaro é uma inocente criatura. Esse é o discurso que está prevalecendo nas redes sociais. O presidente não ganha nada entrando nisso, até porque ele tem outras prioridades. Como disse, o derretimento do Bolsonaro não resolve os problemas do Lula. E no ponto de ônibus, Fabiola, eu sempre acho que os assuntos têm que ser submetidos, o presidente ganharia muito se ele fizesse esse teste. Ele precisa submeter os assuntos ao teste do ponto de ônibus. O ponto de ônibus não está falando em anistia. O ponto de ônibus está falando do aumento do ovo. Está falando da frase do presidente de dias atrás, está caro, não compra. Isso é o que é comentado na rodoviária, na lanchonete da rodoviária, no ponto de ônibus. Ninguém está falando de anistia. Aliás, ontem o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, perguntaram a ele, vai votar ou não vai votar anistia? Ele falou, isso não é um assunto dos brasileiros. De fato, como disse, o ponto de ônibus não está olhando para a anistia. Quer saber do salário que termina antes do fim do mês, quer saber do preço do ovo, quer saber dessas necessidades mais prementes. Não? Então, é nisso que o presidente deveria se concentrar. E esquece o Bolsonaro, até porque, Fabiola, cada vez que um polo atiça o outro, cada vez que o Lula atiça o bolsonarismo e vice-versa, valoriza-se o preço do Centrão. Então, além do ovo, está crescendo, está ficando mais caro o preço do Centrão. Mais caro para entrar no governo, para participar do governo, e o Lula está agora às voltas com uma reforma ministerial, e mais caro também para quem está buscando alianças para 2026. O Centrão está valorizando o seu passe. Na medida em que os dois polos atacam um ao outro, no centro não tem nenhuma candidatura viável, está ali o Centrão, olhando as oportunidades, aumentando o valor do seu passe para ter acesso aos cofres agora e para se manter do lado dos cofres no futuro governo. Então, não faz nexo, Fabiola, que o Lula entre nesse embate judicial, no instante que, como dissemos, primeiro, a anistia não é assunto do ponto de ônibus, em segundo lugar, o Bolsonaro é matéria-prima para o judiciário. Não deveria estar nos lábios do presidente da República.